Olá, pejoteiras e pejoteiros de todo o Brasil. Sejam bem-vindas e bem-vindos ao Papo de PJ, o novo podcast da Pastoral da Juventude Nacional. Sou Adriana, do Regional Sul 4, Santa Catarina, assessora nacional da Pastoral da Juventude desse triênio, junto com um grupo de mais 4 assessores, dentre eles uma das nossas convidadas, irmã Lisandra. No episódio de hoje, vamos conversar sobre a assessoria da Pastoral da Juventude, conquistas e desafios. No dia 9 de setembro, em Aparecida, São Paulo, pejoteiros e pejoteiras de diversas gerações se reunirão em Romaria para celebrar esse tempo jubilar, com o tema Negra Mariama nos chama a Romaria, 50 anos de profecia e missão, construindo a civilização do amor. E o lema, alegrai-vos sempre no Senhor. Novamente direi, alegrai-vos. Acolho nesse bate-papo nossas convidadas, Jaciara dos Santos Figueiredo e irmã Lisandra Inês Bolt. Jace, que foi assessora nacional no último triênio do Leste 2, e irmã Lisandra, atual assessora nacional do Regional Nordeste 5. Jace, seja bem-vinda. Fale um pouco de você, da sua caminhada de assessoria, para o pessoal que está aqui nos ouvindo te conhecer melhor. Obrigada pelo convite para a gente conversar, bater um papo nessa manhã. Bom, eu falo de Minas Gerais, Regional Leste 2, moro na cidade de Nova Serrana, faço parte da Diocese de Divinópolis, tenho 37 anos e falando um pouquinho assim da minha caminhada, eu chego na Pastoral da Juventude em 2005 e para mim eu falo que é um marco assim na minha trajetória de vida, assim, né? Assim como acredito que o é para todo mundo que faz parte da PJ, né? Eu digo que é um antes e um depois, assim. A partir do momento que eu conheço a Pastoral da Juventude, eu redimensiono muita coisa na minha vida como um todo, assim, no meu projeto de vida, nas minhas relações, na concepção de quem eu sou, né, enquanto uma mulher preta, do interior de Minas, e da minha vivência com o sagrado e como essa vivência, essa experiência com o sagrado me lança para caminhar junto com os outros, com as outras, né? Bom, falando um pouquinho aqui da minha realidade, do meu chão, eu consegui vivenciar com muita tranquilidade, assim, o processo de formação integral, desde que eu chego no meu grupo de jovens, o grupo Raio de Luz, e a partir dessa caminhada, que foi feita de forma muito tranquila, junto com os companheiros e companheiras do grupo, a gente foi experienciando esse processo de formação integral, de formação de lideranças, e eu queria trazer também um pouquinho do papel da minha diocese, né, dessa organização, né, mais a instituição, né, dessa forma de organizar da igreja, o quanto que a gente aqui na diocese sempre conseguiu, assim, caminhar com liberdade para fazer pastoral da juventude, e como que isso foi fundamental, assim, né, porque a gente sabe que em algumas realidades a galera enfrenta muita dificuldade para fazer pastoral, né. Não estou falando que o cenário é perfeito, né, mas, por exemplo, a gente sempre teve muito apoio do bispo, muito apoio, e inclusive respeitando o nosso jeito de ser e fazer igreja, né, de vivenciar a fé, assim. E isso é muito bom, assim, porque tem realidades que é uma luta mesmo para o pessoal vivenciar e experimentar a fé a partir da mística, da espiritualidade, né, do nosso jeito de ser e fazer igreja, né. Então, eu trago esse recorte do lugar que eu venho, assim, desse suporte da diocese, da possibilidade que eu tive de vivenciar todas as etapas, desde grupo de jovens, de participar da coordenação de grupo, depois de ir para a coordenação paroquial, de participar da coordenação paroquial, seja como membro, também depois como coordenadora de espaço de forania, de diocese, né, o quanto que foi uma caminhada que foi tranquila, assim. E chegar, assim, na assessoria foi meio que uma consequência dessa caminhada aqui na diocese, né. Eu chego no espaço do acompanhamento
a partir do ano de 2014, e a gente meio que rezou esse espaço, assim, porque a gente estava num processo novo aqui na diocese. O serviço de assessoria começa a surgir a partir do ano de 2010, 2011, e é um serviço novo aqui na diocese, ainda é, né? Quando a gente começa a pensar, assim, como que a gente ia pensar o acompanhamento das juventudes, né? E, e para mim também foi algo muito dialogado, muito rezado. A diocese investiu na formação minha e continua investindo na formação de outras pessoas que sentem esse chamado, né? E algo muito importante também para dizer é sobre como que, voltando a falar novamente desse apoio aqui da diocese, é como que a diocese, né, sempre respeitou esse acompanhamento a partir do olhar e do desejo das juventudes aqui, né? Então, a gente sempre conseguiu dialogar muito bem, assim, com o bispo, inclusive de indicação de nomes, né? E sempre houve uma acolhida por parte da igreja local, assim, né? Então, nunca foi uma imposição, assim, porque a gente sabe que tem realidades que há uma imposição sobre quem vai acompanhar as juventudes, né? E algo que é muito caro para a gente é que o assessor, a assessora seja reconhecida pelos jovens, né? Que os jovens escolham, né? Façam esse reconhecimento afetivo né? De quem vai acompanhar, de quem vai caminhar com eles, né? E aqui na diocese a gente sempre conseguiu ter esse respeito por parte da igreja nossa aqui. E a partir do momento que eu cheguei na assessoria, eu acho que é um novo espaço, né, de formação que a gente faz, né, e que vai exigir da gente disponibilidade, de, aos poucos, né, a gente descobrindo qual o nosso papel, né, porque a gente sabe do papel de quem está acompanhando, né, qual que é o espaço de quem está acompanhando vai seguir, né, respeitando o protagonismo e o papel das juventudes, né. Então, tem sido uma caminhada de encantamento, de alegria, de crescimento, também de dificuldades, né? É claro, né? A gente também apanha de vez em quando, mas desde então, cada dia é um renovar, assim, né? De renovar a esperança, né? Porque a gente está junto das juventudes, assim, e isso para a gente é motivo de renovar a esperança, não só no cenário, assim, eclesial, assim, né, mas da perspectiva que a gente tem da novidade que as juventudes trazem, né, do rosto jovem na igreja e da potencialidade da atuação da vida das juventudes em toda a sociedade, assim, né. Então, é um encantamento, uma luta, e é isso, assim, né, é uma vocação que tem que ser abraçada e que eu tento abraçar todos os dias, assim, com as minhas dificuldades, com as minhas inúmeras limitações, né, mas com todo o meu amor, assim. É isso. Obrigada, Jace. Como diferente, né? Aliás, como faz diferença quando a gente vê esses apoios, esses investimentos e essa parceria muito massa, né, da instituição oficial da igreja junto com as nossas pastorais, com as nossas lideranças. A gente sabe que isso não é uma realidade comum, né, nos nossos regionais, nas nossas dioceses, e lógico, nem por isso isso quer dizer que não há possibilidade de fomentar e de realmente florir lideranças e assessores, né, nesses locais. Eu também venho de uma realidade que tem uma organização muito forte, né, lá na paróquia, uma organização muito boa de assessoria, de formação de lideranças dentro da Pastoral da Juventude, e nós mesmos já enfrentamos brigas muito, muito feias, assim, que foi pura resistência mesmo estar e continuar no nosso processo, e como é importante também a gente ter clareza do nosso projeto de vida, e que esse amor pela juventude, pelo acompanhamento, ele seja
genuíno, né? Ele seja o que nos move mesmo, porque se não houver amor por tudo isso, muitos desses desafios que nós encontramos na caminhada nos fazem desistir, nos fazem abandonar tudo, e isso também é uma coisa que vem enfraquecendo a nossa base, né? Porque as lutas, os movimentos conservadores, né, que vêm para o enfrentamento, que criam barreiras realmente no dia a dia dos nossos grupos, se a gente não tiver esses pés firmes no chão, esse amor pela causa, pela juventude, pelas nossas causas também, né, de um mundo melhor, da civilização do amor, realmente é bem difícil dar continuidade nessa caminhada. Mas obrigada, Jaciara, pela partilha. Então, acolher a irmã Lisandra, seja bem-vinda mais uma vez, né? Conte-nos, então, um pouco sobre quem é você, irmã, como foi seu despertar para a assessoria, sua caminhada. A minha trajetória ela é um pouco diferente da Jaciara, né? Eu sou religiosa da Congregação das Filhas do Amor Divino e no nosso carisma já está o trabalho com as juventudes, né? Eu saí muito cedo lá do chão sagrado da onde eu nasci, eu sou natural do Rio Grande do Sul, e lá na minha comunidade, é uma comunidade interior, zona rural, já tinha grupo de jovens. E aí eu saio muito jovem de lá, participando de dois encontros, mas depois eu vou para a congregação, e Santa Maria, depois Porto Alegre, que foram no chão sagrado da formação inicial, e ali foram espaços aonde a congregação ela sempre foi despertando nós vocacionadas a estar junto com a pastoral da juventude, com os grupos de jovens. Então foi assim um espaço sagrado onde eu também fui fortalecendo a minha vocação, meu projeto de vida e decidindo para dar passos. E nesse processo formativo a gente teve várias experiências, assim, a minha congregação ela fazia parte do IPJ de Porto Alegre, então vários encontros com o Padre Hilário Dick, com a juventude ali, cursos de formação de assessores. Então, assim, foram momentos sagrados de rezar o projeto de vida e assumir isso também como uma vocação, junto com a vocação à vida religiosa. Então, assim, isso faz muito parte do meu projeto de vida. Eu me colocar no meu trabalho religioso, na minha vocação, estar junto com a juventude. E é algo que me fascina, me desafia e me desinstala sempre de novo. Então, nesse caminhar, depois eu morei 1 ano no Pará, depois foram 4 anos no Paraná. No Paraná, Nova Cantu, assim, foi uma experiência singular de pastoral da juventude. Nós tínhamos um grupo de jovens na cidade, mas acho que eram 6 grupos de jovens na zona rural. E assim foram 3 anos muito fervorosos, assim, de caminhar junto, de protagonismo juvenil, de despertar lideranças jovens que hoje dão conta e continuam a caminhada e que despontaram para espaços de liderança muito lindos. Então, esse tempo lá que eu estive no Paraná, de 2011 até 2013, se eu não me engano, foi assim um tempo de fato de fortalecer no projeto de vida esse caminhar junto com a juventude, indiferente do espaço onde eu estivesse como consagrada, como missionária. Depois eu fui a Porto Alegre, né, no tempo de formação profissional mais intensa, que eu sou formada em serviço social, né, assistente social, e ali foi um período assim que eu consegui acompanhar um pouco, mas não muito, o caminhar da pastoral da juventude, mas dentro do possível fui acompanhando também. E em 2018 eu venho para o Maranhão. E eu chego no Maranhão, a pastoral da juventude já vem ao meu encontro. Foi um encontro assim muito lindo, muito intenso, aqui na diocese, depois no regional e agora no nacional. Então, esse processo de se colocar no caminho de assessoria, ele é um processo muito do meu projeto de vida, mas também um apelo de igreja, um apelo da vida religiosa, que hoje a gente sabe que nós temos poucos padres, irmãs, que também se dispõem a esse trabalho com juventude. Porque o trabalho com juventude, o caminhar junto com a juventude, é um processo e um trabalho que nos desinstala, nos tira de uma zona de conforto, mas que também nos encanta e nos faz vibrar muito. A minha vocação, ela é mais feliz, ela é mais alegre, ela acaba sendo um espaço de vida muito bonito quando está com a juventude. Então, assim, para mim,
o, o processo, o caminhar na assessoria da Pastoral da Juventude, ele é algo que me fortalece na vocação e me faz vibrar. E assim, nesse processo que eu caminhei por vários espaços, por vários lugares, né? A marca da Pastoral da Juventude é uma marca que faz a diferença na minha vida, mas também na vida de tantos jovens que passam. Pelo jeito de ser de Pastoral da Juventude, pela nossa pedagogia, pela nossa espiritualidade libertadora. É uma espiritualidade que também desafia a igreja, desafia, mas a gente vai encontrando formas, possibilidades e alternativas de dialogar, que também é possível, né? Eu, enquanto religiosa, muitas vezes acabo tendo que dialogar com os padres, com os bispos, os processos e os caminhos pastorais, mas eu vejo que é possível. É desafiador, mas é possível, e a gente vai encontrando formas e alternativas de fazer esse projeto acontecer. E estar nesse caminho de assessoria é um caminho que abre possibilidades, mas que também faz a gente sempre de novo estudar, ler, construir, ouvir a juventude, que ela é muito diferente. Como eu disse, eu passei por diversos espaços no Rio Grande do Sul, Paraná, Pará, Maranhão agora. Então, ver as particularidades de cada juventude, de cada tempo, porque assessorar lá 2011 é muito diferente do que agora em 2023. Os nossos grupos de base mudaram, então todo esse processo de assessoria ele faz com que eu esteja num processo permanente de formação e também de caminhar junto, de ouvir muito, porque o caminhar de assessora é um caminhar de ouvir muito, de contribuir na caminhada, de despertar a autonomia e o protagonismo juvenil, mas de ouvir muito e de aprender muito, porque estar com a juventude nos mantém muito jovens. Então, acho que é um pouco isso, assim, o meu caminhar e o meu chão de assessoria. Obrigada, irmã. E legal, né, é trazer essa perspectiva de um projeto de vida pessoal, também um projeto de vida coletivo da instituição de onde a irmã vem, né, da congregação, estar, e como é bom não estar, não se sentir sozinho nesse processo. E daí me veio, enquanto tu falava, irmã, aquela música que fala, sozinho, isolado, ninguém é capaz. Então, estar e encontrar redes, né, de assessores, se juntar a outras pessoas que estão nesse processo de acompanhamento, é tão importante para que a gente se fortaleça, para que a gente possa trocar ideias, para que a gente possa estudar juntos e pensar processos juntos, né? E nas horas difíceis, é somente quando a gente tem esses grupos, porque não são só os jovens que precisam estar em grupos para, né, para viver e crescer nesse processo grupal, mas nós também precisamos continuar nessa dimensão da coletividade para conseguir se desenvolver e enfrentar todos os desafios que vêm, né, no decorrer da nossa caminhada enquanto assessoria, seja em congregações, em equipes de locais, regionais, enfim, né, é muito importante, a gente consegue perceber tanto o processo de desenvolvimento como é diferente, mas também as pessoas que conseguem resistir a essas dificuldades, geralmente são pessoas que têm esse apoio, né, que não estão sozinhas, que tem outras pessoas abraçando junto esse projeto de vida. Mas obrigada, irmã, aí, pela partilha. Mais uma vez, obrigada para Jace, irmã Lisandra, por estarem aqui conosco, conversando com os pejoteiros e pejoteiras e assessores, né, do Brasil inteiro, que estarão ouvindo nosso podcast. Jace, então vamos conversar um pouco mais sobre assessoria. Conta pra gente, e daí a irmã pode também estar contribuindo com essa discussão, qual a importância da assessoria para a vida dos nossos grupos de jovens? Então, quando eu penso nessa presença, né, do assessor, da assessora no grupo de jovens, me vem à mente também o meu grupo de base, né? A gente não teve a presença da assessoria quando eu cheguei no grupo de jovens, né? Como eu disse, eu cheguei na PJ no ano de 2005 e a diocese começa a organizar esse serviço, né, a partir do ano de 2011, 2012, e
hoje eu percebo, né, apesar da gente ter conseguido caminhar, né, o quanto que teria contribuído para a nossa caminhada, né. Primeiro eu queria trazer que quando a gente pensa, né, no Ministério da Assessoria, da presença amorosa de um assessor, de uma assessora no grupo de jovens, da gente ter em mente, né, da assessoria, do assessor como aquela que senta junto com as juventudes, né, que está do lado, que caminha com as juventudes, e nessa perspectiva de alguém que fortalece o protagonismo juvenil, né, dessa presença no grupo de jovens, diferente, né, sem nenhuma crítica aqui, de forma alguma, né, mas diferente de outros movimentos, né, de outros espaços que têm juventudes, onde muitas vezes as decisões da vida do grupo passa pela mão da pessoa adulta, né, e muitas vezes de forma não dialogada. Na pastoral da juventude, quem está acompanhando, quem faz essa escolha, né, pela juventude, por estar junto do grupo de jovens, entende o seu papel no grupo, né? Porque a juventude não quer alguém que decida por ela, né? Quer alguém que caminha, que está junto, alguém que pede licença para poder sentar junto, né? E aí, o papel dessa figura, né, dessa pessoa que acompanha, é fundamental no grupo de jovens. Primeiro para, acho que ajudar, né, para ter uma presença amiga, amorosa e de contribuir, né? Eu falei ajudar, mas é muito nesse sentido assim, de estar junto e contribuindo para ajudar as juventudes a pensarem os processos de formação integral, né? E contribuírem nessa experiência da vivência comunitária da fé, ficar atenta ali nessa formação de liderança que vai surgindo no grupo de jovens, né? Contribuir nessa organização, ser uma presença amiga que vai ajudar nessa caminhada grupal, né? O assessor, a assessora, como a irmã Lisandra também disse, muitas vezes faz essa ponte ali, né, em alguns espaços eclesiais para ajudar as juventudes, né, nesse diálogo com as instâncias eclesiais, né. A gente sabe que em muitos espaços tem alguns percalços, né, nesse diálogo no espaço eclesial, né, e ter uma figura ali para ajudar, para contribuir com as juventudes é fundamental. E, novamente, assim, reforçando que essa presença não é uma presença que ocupa o lugar das juventudes, né? O assessor, a assessora é aquela que percebe o momento da vida que está vivendo com muita tranquilidade, entende que o momento do protagonismo é das juventudes, né? E aí eu acho que fundamental para isso, assim, é estar disposto a sentar com a juventude, a ouvir a juventude, a escutar nesse exercício que não é somente, às vezes, não falar, né, mas escutar com o coração, escutar os sinais dos tempos, os desafios de ser e fazer grupo de jovens, né, pensando nesses tempos que a gente vive, inclusive, né, a gente sabe dos desafios que a gente tem enfrentado, especialmente nesse período pós-pandemia. Claro que a gente enxerga também que muitos grupos, mesmo nesse momento difícil, nesse cenário de pós-pandemia, né, conseguiram continuar caminhando, muitos grupos surgiram, né? No entanto, alguns grupos, infelizmente, não conseguiram continuar a caminhada, né? Ou então, muitas dioceses estão nesse momento de formar novos grupos de jovens, de nucleação de grupos, né? E ter uma presença ali para caminhar junto com as juventudes é fundamental nesse processo, assim, né? A gente escuta das juventudes que sentem falta muitas vezes, né, em alguns espaços, de terem alguém caminhando junto com elas, né? Então, eu acredito que é fundamental, assim, a gente cada vez mais fomentar a presença amorosa, cuidadosa, disponível
de pessoas que fazem uma opção preferencial pelas juventudes, né, para caminhar junto nas nossas comunidades, nos grupos de jovens. Aqui ouvindo a Jaciara, eu fiquei pensando assim, ó, o quanto que um assessor é importante num grupo de jovem, Drica. Porque pensando assim, ó, a juventude traz a novidade. E a novidade, ela desinstala todo mundo. Nas nossas comunidades eclesiais, quando tem grupo de jovens, tem novidade. E o grupo de jovens, ele vem com novidade, ele quer fazer encontro diferente, ele quer ser criativo, ele é criativo. E isso muitas vezes acaba que desinstala algumas estruturas de igreja, algumas lideranças, e aí o assessor é importantíssimo. Porque, como a Jaciara também retomou, é o assessor que vai fazer essa ponte de dialogar com as lideranças, de apoiar a juventude, de estar junto, de fazer acontecer, porque a juventude precisa de quem os apoie. Porque são tantos os espaços na sociedade e na igreja que a juventude não tem apoio, que se não tiver um assessor, uma assessora, nós, enquanto igreja, também vamos perder esses jovens. Então, você que está nos ouvindo, que está no coração sentindo o chamado para ser assessor, pense, reze seu projeto de vida e vamos lá. Nós precisamos de vocês, a juventude precisa de vocês. Porque é isso, assim, ó, os nossos grupos de jovens nascendo, renascendo, eles precisam de pessoas que estejam junto para caminhar, para ouvir, especialmente para incentivar a nossa juventude. Porque nós temos tantos espaços que desincentivam, e muitas vezes até a igreja acaba sendo esse espaço. E nós precisamos estar junto com a juventude para fazer caminhar. E para ajudar a despertar, mostrar que a juventude tem um rosto, que está viva nessa igreja, que sonha com a igreja, que é igreja. Porque muitas vezes a gente está vendo a nossa igreja envelhecer. E se nós, mais adultos ali, assessores, não refazer a nossa opção preferencial pela juventude, nós vamos ter, de fato, uma igreja intensamente envelhecida, e nós não queremos isso. Nós queremos uma igreja jovem, vibrante, como foi lindo assistir aqueles momentos da Jornada Mundial da Juventude, né? Quantos jovens foram para lá, mas também quantos adultos acompanhando esses jovens que vibraram. E ser assessor é isso, assim, é caminhar junto, é incentivar, porque grupos de jovens, eles muitas vezes vão ter seus momentos de crise. Hoje o grupo de jovens está de vento em polpa, amanhã está passando por uma dificuldade, e o assessor é aquele que está junto, diz, não, gente, vamos continuar, vamos achar outra alternativa, de tal forma vai dar certo. Então, é aquele que está junto, que não deixa o grupo de jovens morrer. Então, vamos dizer, é isso, precisamos de assessores que possam construir junto com a juventude processos, caminhos. Outra questão, assim, os nossos grupos de jovens, especialmente os grupos de jovens de base, eles vivem muita itinerância. Nós temos jovens, quase jovens adolescentes, e muitos jovens, eles acabam saindo do grupo por causa de questões de trabalho, que precisam mudar de uma cidade para outra, ou outras situações. E nessa itinerância de lideranças, é o assessor que vai ajudar a manter o fio da meada. Nós não podemos perder o fio da meada da caminhada. E nesse processo agora jubilar de 50 anos, é o chamado de novo para os assessores e assessoras caminhar junto. Nós precisamos manter a chama acesa de uma pastoral da juventude que nós vivemos e que não queremos deixar morrer, mas que precisamos fazer acender no coração dos jovens e dos adolescentes que vêm até nós hoje. Então, assim, o papel do assessor, da assessora, ele é essencial. Um grupo de jovens que tem um assessor, uma assessora é um grupo de jovens que caminha. Mas, claro, pensando no assessor e na assessora como nós acreditamos, né? Aquele que caminha junto, que gera o protagonismo juvenil, que contribui para uma espiritualidade libertadora, que incentiva e caminha junto com os jovens na comunidade eclesial, que faz todo esse movimento. Então, assim, ó, para mim, a assessoria da Pastoral da Juventude em todas as instâncias, ela é importantíssima. Por isso, você que está ouvindo de novo, viu? Se você está com o coração ardendo, pois pense bem, bora junto conosco contribuir nesse ministério, nessa vocação de assessoria aos nossos grupos de jovens. Precisamos de vocês. Eu gosto também de trazer o assessor como um grande educador dentro do grupo, né? O educador é aquele que respeita a educação popular, a educação pela autonomia, enfim, e esse educador como
um ator muito importante para despertar e acompanhar o processo de discernimento individual do jovem, o discernimento do grupo, o projeto de vida, também trazer como pessoas que já vivenciaram esses processos dentro da Pastoral da Juventude, conhecem os materiais que hoje nos traz conteúdo sobre os processos da Pastoral da Juventude, as opções preferenciais da Pastoral da Juventude, né? Então, consegue fazer essa conexão do grupo, que por muitas vezes ainda está no processo de nucleação, está começando a engatinhar, possa trazer para esse grupo, para que ele consiga viver também, de fato, os seus processos, né? De grupo de jovens, os processos de educação na fé dos jovens que passam pelo grupo, a formação integral e tudo aquilo que os documentos e tudo que a PJ já construiu até hoje, realmente ela seja vivenciada por esses grupos. A falta de uma pessoa que traz esse conteúdo pode fazer com que o grupo ele sequer saia do processo de nucleação, né? Que ele não consiga fazer essa conexão com a Pastoral da Juventude e não consiga se desenvolver, não consiga crescer, não consiga passar por outras etapas, fazer essa conexão para que realmente a nossa igreja ela seja uma igreja jovem, né? E possa ter essa paixão, despertar essa paixão também da espiritualidade libertadora, de ser comunidade, de querer estar junto, e despertar lideranças para que esse estar junto com a comunidade seja uma presença ativa, seja uma presença transformadora da juventude dentro das comunidades, né? A formação de liderança e a formação dos jovens como um todo. Então, eu vejo também o assessor como um papel de educador e um processo crucial, importante para a vida do grupo de jovens e para o desenvolvimento e para o crescer o corpo do próprio grupo, respeitando, lógico, né, todo o processo desse grupo, a autonomia e o protagonismo de quem realmente está ali, o coração, né, e a vida do grupo, que são os jovens, mas ser essa presença de conteúdo e de conhecimento para contribuir com os processos, né, dentro do grupo. Então, Lisandra, vamos lá. Vamos para a próxima pergunta, para nós três, né? Quais os desafios que a assessoria hoje enfrenta, né? Quais os desafios que a assessoria enfrenta nos tempos atuais da Pastoral da Juventude? Pensar em desafios é um desafio, né? Mas, assim, para começar a conversa, eu estou muito pensando nesse tempo nosso jubilar, né? 50 anos de história. Para o povo da Bíblia, para o povo de Deus, jubileu sempre é um ano da graça do Senhor, um tempo do perdão das dívidas para começar com nova energia o caminhar. E olhar para esse caminho jubilar de 50 anos de Pastoral da Juventude, para nossa vocação, nosso ministério de assessoria, eu acredito que em nenhum momento foi fácil ser assessor ou assessora da Pastoral da Juventude. Pela nossa opção, pelo nosso lugar teológico que nós estamos dentro da igreja. E olhar para esse atual momento histórico, acho que também é preciso reconhecer que a juventude é muito diferente de 50 anos atrás. E a juventude hoje, inclusive pós-pandemia, ela nos traz desafios e perspectivas que são muito diversas de anterior. Então, assim, o desafio que eu sinto hoje em mim, em nós, é que nós precisamos de assessores. Primeira coisa, assim, estamos num tempo de carestia de assessores. E aí eu acredito assim que nós que já fizemos a caminhada jubilar da Pastoral da Juventude, que tivemos essa experiência nesse processo de educação da fé, nesse processo metodológico da Pastoral da Juventude, nós também temos um compromisso histórico. E aí eu chamo assim e apelo também, né, para os pejoteiros e pejoteiras dessa história a pensar também a sua contribuição que podem dar. Porque ser assessor e assessora da Pastoral da Juventude, a gente precisa ter feito esse processo e ter participado dessa pastoral. Então, acho que assim, um desafio hoje é essa falta de assessores que nós temos.
E essa falta, eu não vou dizer, é porque não existam pessoas que possam ser assessores. Não, muito pelo contrário, é de repente porque ainda não foram despertadas. Então, acho que um desafio nosso hoje é despertar novos assessores e assessoras para caminhar com a juventude. E outro desafio, assim, enquanto assessores e assessoras que somos, os novos que vão chegando, é estudar esse novo cenário juvenil, porque nós precisamos estar muito atentos enquanto assessoras e assessores, porque nós precisamos estar num processo de formação continuada também. E um desafio hoje é estudar esse novo cenário juvenil, um cenário de juvenil diferente. E como nós, enquanto Pastoral da Juventude, vamos ser resposta profética a esses tempos de hoje? E para mim isso assim é um desafio que eu tenho rezado muito, refletido muito, lido muito sobre isso, e eu vejo isso um desafio, assim, porque nós não podemos mais fazer como nós fazíamos antes, mas nós não podemos perder a essência. Aquilo que é pastoral nós precisamos manter, mas como nós vamos recriar para chegar à juventude de hoje? Então, assim, isso é um desafio, mas também é uma esperança, porque a gente se move com desafios, né? E aí sim, assim, precisamos de fato de mais assessores e assessoras vocacionados para o Ministério da Assessoria, porque muitas vezes a gente tem assessores e assessoras por necessidade e não por vocação. Então, que isso é um desafio, mas também uma convocação, né? Da gente olhar para a nossa caminhada enquanto pejoteiros e pejoteiras que fazem parte desses 50 anos, que de repente já passaram por todo esse processo da educação na fé, a pensar como é que nós podemos contribuir hoje. Será que o espaço da assessoria não é um espaço que nos cabe como contribuição e como uma dívida histórica que nós também temos com essa pastoral que nos tornou pessoas abertas, com uma espiritualidade mais libertadora, com um compromisso social e eclesial? Então, eu vejo assim um desafio grande isso, mas um desafio possível e que nos joga para frente, assim, que nos faz sonhar e que nos faz ir ao encontro daquelas pessoas que caminharam conosco e que agora podem retornar enquanto assessores e assessoras da Pastoral da Juventude. Eu fico pensando também em quais respostas que nós que acompanhamos e quem está nos ouvindo e que também está sentindo esse chamado, conforme a irmã disse, né? Quais respostas a gente vai construir junto com as juventudes nesse novo tempo, nesse novo ciclo vital, né? De fazer pastoral das juventudes, né? A gente sabe que a realidade exige muito da gente, assim, não somente no cenário eclesial, né? Mas falando um pouquinho desse cenário eclesial, até partilhava antes, né, com a irmã e com a Drica, sobre esse processo novo, né, que muitas realidades, muitas dioceses estão fazendo, de nuclear grupos de jovens nesse pós-pandemia, né? E as próprias juventudes têm relatado, assim, dificuldades nesse processo de criar novos grupos, né? Pelo perfil das juventudes que estão naquele território, pelas novidades tecnológicas, pelo cenário eclesial, tem muitas realidades eclesiais Brasil afora, são é muito desafiante fazer parte de um pastoral social, assim, né? E as juventudes têm sentido isso, assim, e de forma alguma, assim, estou fazendo críticas, né? De forma alguma, mas a gente sabe do quanto muitas vezes alguns movimentos de massa, né, em todo esse contexto que a gente vive no Brasil, acaba, de uma certa forma, desafiando ainda mais fazer pastoral da juventude com toda a nossa proposta pedagógica, né? É um desafio. E aí, esse desafio ele é permeado pelas dificuldades desse tempo, né? Por todas as dificuldades que esse tempo nos traz. E exige da gente muita criatividade.
exige criatividade da juventude, de quem está acompanhando, como a gente apresenta esse fazer pastoral, como a gente constrói esse encantamento, né? Para as juventudes que muitas vezes são cada vez mais jovens, né? Como fazer pastoral da juventude nesse cenário? Essa pergunta exige muito, muito da gente mesmo, a resposta. E aí eu fico pensando muito de quem se propõe ao acompanhamento, de fazer esse exercício de capacitação, né, como a irmã disse, e também de estar junto com as juventudes, assim. Porque só a partir do momento que a gente está junto, que a gente caminha junto, que a gente partilha do mesmo pão, que a gente vai conseguir efetivamente sentir o que a juventude está sentindo, minimamente, né? É claro. Porque a vida das juventudes tem sido atravessada por muita coisa. Como eu disse, não só no cenário eclesial, mas sobretudo no cenário social, assim, né? Algumas dificuldades que a gente já tinha foram inovadas nesse novo período, né? Questão de saúde mental, de política pública, de segurança, educação, trabalho, né? E são essas juventudes que vão chegar no grupo de jovens, assim. Mas se eu não me proponho a sentar, a caminhar junto, eu não vou conhecer essa realidade. E para fazer o acompanhamento, né, um acompanhamento que realmente seja vivenciado como vocação, é importante conhecer a realidade juvenil, assim. Então, eu acho que como desafio, né, essa disponibilidade de ter pessoas que realmente querem sentar junto com as juventudes, mas também como uma resposta, né? Porque a partir do momento que a gente senta junto, a gente também é tomado por esse amor à realidade juvenil, a gente também é, de certa forma, convocado por essa realidade nos convoca, mexe com a gente e nos impulsiona, de uma certa forma, a cada vez mais defender, junto com as juventudes, né, outras possibilidades assim, de fazer pastoral, de construir outro mundo possível como a gente defende, né? Então, acho que é isso, assim, algumas coisas que me vêm à mente aqui agora, mas essa realidade tem que nos convocar, a realidade juvenil tem que nos convocar. No cenário eclesial, então é importante conhecer esse cenário eclesial e também o cenário social que a juventude está inserida. Num país tão diverso como o Brasil, né? Com realidades tão diversas. Escutando vocês também me traz assim, alguns desafios relacionados ao discernimento do processo de vocação do Ministério da Assessoria. Muitos jovens que saem dos seus grupos, ou porque os grupos morrem, ou porque atingem uma determinada idade, mas ainda está nessa fase de ser protagonista, de querer ser protagonista, e talvez por falta dessa vivência de militância, ou de continuar seu projeto de vida dentro da pastoral da juventude, em coordenações, acabam indo para o acompanhamento sem passar por um processo de discernimento e de cuidado da virada de chave e até de rezar, né, como um processo vocacional, estar na assessoria, não mais como um jovem protagonista daquele espaço, né, mas como realmente um processo de acompanhamento e de fortalecimento dos grupos. E daí eu trago novamente a coletividade, estar num coletivo como uma alternativa muito viável, fácil e muito importante para o processo de discernimento e de fortalecimento da assessoria. Eu venho de uma realidade em que existe ainda uma equipe de assessoria paroquial, que vamos dizer que a gente pode falar em captação de assessores através diretamente da base,
mas de ter um espaço onde o jovem, quando ele deixa de ser jovem, ou quando ele conclui o seu processo dentro do grupo e ainda gostaria de ser e continuar na pastoral da juventude, possa passar por um processo de discernimento, de formação, de debate, de viver e discutir junto com a assessoria o ser assessor. E esse processo, além de construir, de trazer o debate da assessoria para o grupo de jovens, né, e trazer isso como, sim, uma opção vocacional para a realidade dos grupos, e as pessoas que saem possam estar vendo um espaço onde consigam se transformar e se colocar a serviço, e daí aumentar o número de assessores para acompanhar o grupo de jovens, também como espaços de formação, de continuidade. Então pessoas até que, agora preciso de um tempo, preciso refletir, mas permanecem nessa equipe para contribuir com os debates e fortalecimento, sabe? Então a coletividade, e é só uma questão de organização mesmo, de ter uma pessoa que puxe, que tenha os contatos, que faça reuniões mensais ou bimensais, também tem uma experiência em âmbito diocesano, né? Aqui na Arquidiocese, em que há essa mobilização com reuniões também, para que haja um espaço também de diálogo e no âmbito regional também. Então há formas de estar em redes e de se construir no coletivo, porque por vezes a gente pode se sentir muito solitário nessa caminhada, né? E o processo de discernimento, a gente não entra... É muito difícil a gente fazer esse discernimento sozinho, e sem um acompanhamento também. E se os grupos já não têm um assessor, como que esse jovem vai ter esse acompanhamento, né? No término da sua conclusão. Então, hoje, dá de se buscar também, através das assessorias regionais, nós, assessoria nacional, caminhos para se organizar de forma local, e mesmo que hoje não tenha assessoria na minha diocese, não tem, os grupos eles sobrevivem sem acompanhamento, mas tem um jovem lá que foi uma baita liderança, que a gente pode, até as próprias coordenações de grupos, né, podem estar buscando essa pessoa, buscando apoio das assessorias regionais e nacionais e diocesanas. Como é que a gente pode agora fazer com esse processo de discernimento, de assessoria, dessa baita liderança que esteve com a gente, que agora não está mais, e organizar de forma coletiva esses espaços. Talvez a gente tenha uma dificuldade de se organizar e de fazer com que os espaços de formação de assessoria, eles aconteçam de fato, né? Mas é um caminho, eu acho que é uma luz, né, que a gente pode estar discutindo, e a gente está à disposição também para quem está nos ouvindo e gostaria de apoio, de orientação, de acompanhamento. Mas vamos fazer um intervalo rapidinho, né, porque está aqui no nosso script, para divulgar o nosso site da Romaria. Gente, tem o site jubileu50anos.pj.org.br/Romaria. No site da Romaria vocês encontram informações sobre tudo que vocês precisam saber sobre a Romaria, programação, local, cadastro de caravanas, hospedagem. E também tem o link no nosso site da Romaria, tem o link da nossa vaquinha. É muito importante que quem puder contribua com a nossa vaquinha, ou divulgue para pessoas que são parceiros da Pastoral da Juventude, que já fizeram parte, que fizeram história dentro desses 50 anos, para contribuir com a nossa vaquinha. É muito importante, porque os nossos recursos são escassos e cada ajuda é muito bem-vinda. O link da vaquinha está no site do Jubileu, 50anos.pj.org.br, mas também, quem quiser anotar aí, o site é www.catarse.me/Romaria 50 anos. Ajudem a divulgar, compartilhem esse link aí para os grupos que vocês participam, para todo mundo que fez parte dessa história, para parceiros, padres, bispos aí, que a gente com certeza vai ter uma romaria maravilhosa, muito linda, está sendo pensada com tanto carinho, com tanto amor pela nossa coordenação nacional e pelas equipes que foram formadas também com jovens do Brasil inteiro,
sonhada e construída com muito amor, também, né, foi muito sonhada pela CNA do último triênio, a Jace, que está aqui com a gente também, né, esteve nesse processo de construção, então contribuem lá, divulguem para a gente poder fazer essa romaria linda acontecer, que vai acontecer, evidentemente, mas que seja ainda mais bonita. O nosso próximo bloco vai ser Tira Dúvidas. Quem acompanha nossas redes sociais sabe que a gente lançou lá uma caixinha de perguntas sobre assessoria. Nós escolhemos 3 dessas perguntas para ajudar aqui na discussão entre nós. Então, a gente vai ler, vai conversar com um bate-papo. As 3 perguntas escolhidas foram: como faz para se tornar um assessor? Passos metodológicos para um bom trabalho e como formar assessores. Antes de tudo, obrigada para quem participou, né, dessas enquetes que a gente fez ali no nosso Instagram. Foi muito legal, a gente teve respostas muito legais. A gente selecionou essas 3 porque a gente viu que eram questões chaves que podem estar auxiliando aí nos processos de assessoria. Bom, acho que primeiro esse chamado ser rezado no coração da pessoa, né? Sentir esse chamado e responder de forma amorosa, consciente a esse ministério tão importante na pastoral da juventude, né? Então, rezar o projeto de vida de forma muito madura, de forma muito consciente, porque como a gente conversou, tem que estar conversando aqui agora, se colocar à disposição no serviço do acompanhamento vai exigir da gente uma resposta para diversas questões desse novo tempo, né, que a gente está vivendo. É uma resposta amorosa para a juventude, uma resposta comprometida com a vida da juventude, é uma resposta ao nosso projeto de vida, é uma resposta a essa igreja que a gente quer construir, é uma resposta pensando também na vida das juventudes, no cenário social, ainda mais quando a gente pensa, né, no acompanhamento pessoal, que a gente também é chamado a fazer junto às juventudes, né? Então, rezar esse chamado. Outra coisa muito importante que a gente falou aqui também é da importância da assessoria ser reconhecida pelas juventudes. Então, eu acho que um passo importante para isso é caminhar com a juventude, é estar junto com as juventudes, é sentar na mesma mesa e comer do mesmo pão da juventude, é sentir empatia pela vida das juventudes, é ter esse encantamento pela novidade que é a juventude no mundo, na igreja, e a partir disso construir essa sintonia com a vida das juventudes, assim. Porque se a juventude não reconhece a figura da assessoria, como que a gente vai acompanhar, né? Se a gente não é reconhecido, reconhecida pela juventude, né? Então, é fundamental isso, desse reconhecimento por parte das e dos jovens, da figura que se coloca à disposição, né? E por fim, pensar a assessoria como esse ministério, como uma vocação mesmo, sabe? Uma vocação. E vocação exige da gente muita dedicação, né? Porque é algo que faz parte de como a gente se entende enquanto gente mesmo, né? A vocação é sagrada para a gente, né? Faz parte de quem a gente é. Então, eu acho que é fundamental para quem está nos escutando, está sentindo esse chamado, de já começar a rezar esse chamado, né? Tendo esse olhar para o serviço do acompanhamento como vocação mesmo, como ministério. E só para fechar aqui, reforçando o que as companheiras disseram, da importância de investir mesmo em capacitação, estudar, estar disposto a aprender. Aprender de forma técnica, de estudar, mas aprender com as juventudes também, a partir do chão, da realidade das juventudes que a gente acompanha, no chão que a gente está inserido.
Isso aí, como Jaciara disse, eu acho que assim, não tem uma receita de como se tornar um assessor, ou o que fazer para ser um assessor, mas tem pistas bem importantes que Jaciara deu, assim, e acho que uma das coisas, assim, a gente precisa amar. Jaciara disse, né, que é uma vocação, uma resposta amorosa, e aí eu digo assim, precisa amar a juventude. E quando a gente ama o todo, a gente não ama só as coisas boas, né? A gente ama o todo. E já no Concílio Vaticano II dizia, né, que as alegrias, as esperanças, as tristezas e as angústias das pessoas, dos jovens, eles também são nossos. Então, para ser um bom assessor, uma assessora é preciso amar, conhecer essa realidade juvenil, estar disposto a gastar tempo, porque o trabalho, o Ministério da Assessoria, ele é algo que também pede de nós tempo. E aí a gente precisa ter disposição, disponibilidade, inclusive de tempo, porque caminhar com o jovem, estar com a juventude, exige tempo, disponibilidade. Então, olhar para a nossa vida, para a nossa caminhada e olhar para isso também. Nós precisamos dispor de tempo para acompanhar, de tempo para caminhar junto, de construir junto, porque de fato, como Jaciara já disse, né, a realidade eclesial, social, ela é extremamente desafiadora. Então, um assessor, uma assessora, ele precisa dispor de tempo para acompanhar, tanto individual como coletivamente a juventude. Então, esse é um indicativo, uma pista bem importante, dispor de tempo. O tempo dentro das nossas possibilidades, porque nenhum assessor ou assessora da Pastoral da Juventude vive só da assessoria, porque ela é uma vocação e uma vocação doada na gratuidade. Então, dentro desse nosso tempo, do nosso dia a dia, das nossas atividades, a gente precisa dispor de tempo mesmo para caminhar com a juventude. E outra questão, assim, para a questão da assessoria, a gente precisa, de fato, de rezar, de estar muito em sintonia com aquilo que é o projeto de Deus, com o projeto da Pastoral da Juventude, com as opções da Pastoral da Juventude, mas também com um ouvido muito afinado com a realidade. Estudar, ler, isso é necessário para um assessor ou uma assessora de hoje. Então, são algumas pistas, assim, que a gente dá de indicativo aqui para vocês que estão nos acompanhando, do que a gente precisa para ser assessor e assessora. Mas eu ouso dizer mais, assim, ser assessor ou assessora é caminhar junto e se colocar num processo de formação permanente. Caminhar com a juventude é deixar se formar, se impactar com a realidade, é muitas vezes chorar junto, sorrir junto, pensar alternativas junto, é sentir de fato as dores e as alegrias, as esperanças e as angústias da juventude e assumir elas juntos e juntas para pensar caminhos e alternativas eclesiais, sociais, de que os nossos jovens, as nossas juventudes tenham mais vida e vida em plenitude. E vamos dar dicas de passos metodológicos para desenvolver um bom trabalho enquanto assessoria, que vocês conseguem nos trazer como luz, como reflexão sobre esse ponto. A gente falou algumas coisas aqui a respeito disso, né? Mas acredito seria muito importante pensar essa dimensão pessoal, trazer também o elemento, né? Para além dessa capacitação que a gente conversou, né? Mas da importância da gente cuidar da gente também, né? Da gente pensar no nosso autocuidado, pensar em como a gente se constrói enquanto gente também, né? Então, da importância de cuidar dessa dimensão pessoal, né? Além de pensar também como que a gente vivencia a nossa fé cristã, assim, né? Da coerência da nossa vida com aquilo que a gente quer construir aqui a partir do nosso projeto, né, do projeto de Jesus, que é um projeto coletivo de reino, né? Então, um passo importante é essa coerência também, né, da gente ser um militante da fé cristã, assim, sabe? A partir do que a gente acredita que é um mundo novo, que é um projeto de mundo, né, do que a Pastoral da Juventude quer construir, né? É muito importante também
quem se dispõe, né, a vivenciar esse ministério, compreender os processos de educação na fé da juventude, né? De pensar, de entender, de compreender as dimensões da formação integral, que para a gente é tão cara assim no nosso fazer pastoral, né? Para que a gente também consiga ajudar a juventude nesse processo de amadurecimento da fé, assim, sabe? Então, um bom passo também é isso, né? Ser alguém que busca entender desse processo de educação na fé, dessa opção metodológica de trabalho que a gente faz enquanto pastoral da juventude, né? Isso, e assim como a Jaciara deu algumas indicações, né, enquanto pastoral da juventude, nesses 50 anos, foi produzido muito material, livros indicativos que nos mostram passos metodológicos de trabalhar junto com a juventude e que nós, enquanto assessores e assessoras, precisamos conhecer. E precisamos conhecer, ter vivenciado, experimentado na nossa vida para fazer acontecer. Mas uma coisa que eu chamo a atenção, assim, pensar nesse processo metodológico, né? A gente precisa, de fato, dessa formação pessoal, humana, cristã, social. E, como já a Ciara já indicou, assim, a gente e a Drica, nós precisamos pensar hoje redes de assessores. Eu acho que sim, esse é um passo metodológico extremamente importante. Quando nós estamos em tempos tão desafiadores, a gente precisa de redes para nos apoiar. Sejam elas redes diocesanas, regionais, nacionais, mas a gente precisa de rede de pessoas que possam nos ajudar a refletir. Porque o espaço, o ministério, a vocação da assessoria, ela é uma vocação desafiadora. E a gente precisa desses espaços de formação permanente, para que a gente, de fato, contribua efetivamente na caminhada da juventude. Então, eu vejo, assim, como um desafio, assim, e um passo metodológico importante, essa formação pessoal. E uma formação que não é individual, mas que ela é no coletivo de assessores. E eu vejo que os regionais estão fazendo esse processo nacional também, a gente vai fazer daqui a pouco o Encontro Nacional de Assessores, que já teve em todos os triênios, né? Mas são espaços, assim, que são importantes para a gente pensar esses caminhos de assessoria, porque a gente precisa estar atento aos sinais dos tempos e muitas vezes o discernimento ele é coletivo. E eu penso assim, acredito que isso seja algo extremamente importante, né? Essa formação pessoal, humana, cristã, social, para que a gente possa ser e contribuir na caminhada das juventudes. Eu lembro de uma formação que eu fui com a Carmen Lúcia, que na hora de fazer perguntas, ela nos proibiu usar essas palavras-chave que nos traz querer respostas, receitas de bolo, né? Então, como fazer isso? Como fazer isso, né? Mas, porque não existe uma receita de bolo. Cada vivência é uma vivência, a gente precisa de iluminações, né? Iluminações teológicas, bíblicas, e iluminações teóricas a partir dos materiais que realmente já foram construídos. Eu acho que essa última pergunta, ela já foi respondida em todo o nosso bate-papo, né? Como formar bons assessores? Então, se for na questão de despertar novos assessores, né? É fazer esse processo de discernimento, de reflexão sobre o nosso projeto de vida, contribuir com o projeto de vida do outro, ter esse acompanhamento e estar em rede, no coletivo, construir redes, estudar, enfim, se for trazer a questão do formar como formação, né, já foi respondida também com esses passos metodológicos, com um olhar para a nossa história, para os materiais que já existem, com as propostas metodológicas. Então, é necessário muito estudo, muita leitura, muito comprometimento, né, por quem assume esse ministério, mas também um comprometimento das lideranças da Pastoral da Juventude, e às vezes existe uma confusão de como se a assessoria fosse um outro grupo, né? E, eles têm que pensar coisas para eles têm que... Mas é a parte intrínseca da PJ, é a assessoria, então estar nas pautas das assembleias, a assessoria, a formação da assessoria,
se não houver um comprometimento, uma cobrança mesmo, né, dos nossos jovens, para que haja esse comprometimento para estar em formações, inclusive investimentos, né, com os recursos, quando há um recurso específico da PJ, ou buscar e se mobilizar enquanto jovens líderes junto com as dioceses, as paróquias, os regionais, para investir na formação desses assessores, porque os frutos desse investimento vão vir diretamente nos nossos grupos de base, nossas coordenações, quando a gente começar a ver, né, o resultado com bons assessores. Então, um comprometimento mesmo de assumir isso como um projeto pastoral, e é mesmo, isso está em todos os documentos da Pastoral da Juventude, e eu vejo que às vezes há algumas confusões aí, então de ter esse comprometimento em buscar, ir atrás, fazer essa busca ativa, essa conversa, esse despertar junto com essas lideranças que saíram e que já concluíram seu processo dentro do grupo, que tem perfil, e por vezes é identificado um amor por esse serviço que se perde aí quando não há essas provocações. Então, muitas vezes, alguns de nós já podem ter passado por isso, né, de ter, até depois de se tornar assessor, ser buscado para exercer um novo serviço, mesmo quando a gente acha que já não tem muito o que contribuir, e como é importante, né, quando há esse olhar atento e cuidadoso também com a assessoria e com essas pessoas que hoje já não estão mais em processos de liderança, né, esse cuidado de mão dupla inverso. E por fim, quem está nos acompanhando pelas redes sociais também trouxe nessas caixas de perguntas algumas palavras-chave sobre a temática da assessoria. E daí a gente reuniu algumas aqui para a gente falar de forma rápida, que é a resposta: se você pensa no Ministério da Assessoria, o que vem, quais palavras vêm em sua mente? Algumas das pessoas responderam um textinho maior, mas a gente resumiu essas palavras para também iluminar aí o caminhar da assessoria. Escuta, vivência, luta, partilha, cuidado, presença, serviço e jovem sendo protagonista. Então, obrigada por quem participou aí, interagiu aí com as nossas redes sociais, com as nossas caixinhas. E também obrigada mais uma vez aí para o nosso diálogo, Lisandra e Jace, que está sendo um diálogo muito gostoso. E vamos para o nosso próximo bloco. Agora, coisas rápidas, bem rapidinho, a gente vai para indicações aí que possam estar iluminando o nosso Ministério da Assessoria. Então, a gente tem alguns pontos, eu falo e as meninas respondem. Iluminação bíblica sobre assessoria. A passagem das bodas de Caná. Fazei tudo aquilo que ele vos disser. Se coloca a serviço e à disposição para o chamado de Jesus para o acompanhamento à juventude. Discípulos de Emaús, caminhar junto com a juventude, ouvir, acolher, iluminar o caminho, celebrar a fé e desaparecer quando é o tempo necessário e o tempo importante para que a juventude caminhe. Então, discípulos de Emaús, Jesus que caminha junto. Uma música, coisa rápida. Quem sabe isso quer dizer amor, do Milton Nascimento. Deus chama a gente para um momento novo, de caminhar junto com o seu povo. Um livro. Multiverso Jovem, evangelização, acompanhamento e projeto de vida junto aos jovens e com os jovens numa igreja em saída, Padre Sebastião Correia Neto. Assessor adulto e coordenador jovem, uma parceria invencível, do Padre Jorge Boran. Eu trouxe também 2 livros aí para contribuir aí com o processo de formação. O Futuro Tem Nome Juventude, de Jorge Boran, que é um livro que eu li muito na minha época de grupo, traz muita coisa, muito beabá sobre assessoria, e assessoria e cuidado na evangelização da juventude, de Lário Dick, que também é um livro muito interessante. E, lógico, um documento importantíssimo, né, do nosso processo de grupo de jovens, de pastoral e de assessoria, que é o documento 85 da CNBB. E, para concluir o nosso encontro, vamos para as nossas considerações finais, despedidas das nossas convidadas. Mais uma vez, obrigada, gente, por estarem aqui. Vamos
fazer as nossas considerações finais. Alguma palavra, alguma coisa que gostariam de falar, Jaci? A palavra é gratidão. Gratidão por fazer parte da Pastoral da Juventude, gratidão por caminhar junto às juventudes, gratidão por caminhar junto a vocês e seguimos juntas, junto à construção de um novo mundo possível. Gratidão, você que nos acompanhou nesse podcast, que nos acompanhou do começo ao fim, chegamos até aqui nessa conversa gostosa, mas também nesse compromisso. E a minha gratidão também imensa a todos assessores e assessoras que ajudaram a construir a história da Pastoral da Juventude desses 50 anos. Nós estamos sendo assessoras nesse tempo jubilar, e isso é um compromisso que devemos a tantos que nos antecederam. Então, gratidão a todos aqueles assessores que foram, aqueles que já nos intercedem na glória de Deus, aqueles que marcaram a caminhada e a vida da Pastoral da Juventude. Gratidão imensa a todos vocês, e estamos juntos nessa caminhada. Obrigada, mais uma vez, obrigada em nome também do TEIAS da Comunicação, da organização da Pastoral da Juventude, em nome também do grupo da comunicação da Romaria, também que está sonhando junto esse processo de podcast, e também em nome da Coordenação Nacional, mais uma vez pela presença e contribuição nesse momento tão importante e jubilar da nossa Pastoral da Juventude. E esse foi o nosso terceiro episódio do nosso podcast Papo de PJ. Muito obrigada a cada PJeiro e PJeiro que está nos escutando. Não deixem de compartilhar esse episódio com seu grupo, nas suas redes, marcar @PJ Nacional e continuar acompanhando o Spotify e o Instagram da PJ Nacional para não perder os próximos episódios. Não se esqueçam também de acessar o nosso site e o Insta para ficar por dentro de toda a programação e as informações sobre a nossa Romaria Jubilar. Um grande abraço a cada um e a cada uma que nos acompanha nessa prosa, e nos vemos no dia 9 de setembro em Aparecida.